Pessoal, meu nome é Afonso Salgado, eu sou fisioterapeuta. Eu me formei em fisioterapia na Universidade Estadual de Londrina entre 86 e 1987. Depois, com 50 anos, voltei para a faculdade, fiz mais 4 anos de nutrição. Aí eu sou recém-formado, né? Terminei faz uns 3 anos, né, a graduação em nutrição. Aí eu fiz o mestrado na Faculdade de Medicina em Botucatu, na Unesp. Eu sou paulista, né, do interior de São Paulo, Presidente Prudente, mas eu estudei em Londrina porque era estadual, mais perto, que tinha, na época, fisioterapia gratuita, né? Depois eu fiz o primeiro doutorado na Univap, em São José dos Campos, o segundo doutorado também em São José, pela Unicastel, e o pós-doutorado em neurociência eu fiz na Unisul, né, que a gente está para falar essa live hoje, né? Tem algumas surpresas aí, não vamos deixar para depois aí, pessoal, esquentando aí o pessoal. Então temos algumas surpresas hoje para que vocês vão conferir algumas novidades aqui que o Afonso está trazendo, está conversando com algumas pessoas aqui no Brasil para umas oportunidades para quem tiver interesse aí. Então aguarda aí para você saber. Mas antes de a gente pensar sobre esse assunto, deixa eu me apresentar também, né? O meu nome é Ivan Bonaldo, para quem não me conhece, sou fisioterapeuta e tenho uma busca aí para entender a origem emocional dos sintomas dos pacientes. Eu já venho desde a época ali, há um tempinho, né, Afonso, que conheci você, mas eu buscando a microfisioterapia, a leitura biológica, a nova medicina germânica, e aí fui buscando cada vez mais conhecimentos dentro da área emocional para compreender um pouquinho mais como funciona o organismo do paciente e por que os sintomas surgem mais prioritariamente no contexto emocional. E aí, agora, com o objetivo de auxiliar profissionais da área da saúde para que eles possam compreender um pouquinho mais tudo que foi de vivência aí que eu tive, tanto na prática clínica quanto em estudo. E eu não sei se você lembra, Afonso, provavelmente não, né? Mas a primeira vez que eu conheci você foi em 2003. Foi o primeiro ano de faculdade meu. Então imagine que só tinha... Você fazia no Ivo, né? Lá em Guarapuava. Lá em Guarapuava. Imagine, só tinha gente terceiro, quarto ano de fisioterapia e eu lá no primeiro ano, único perdido, né? Sem saber o que estava fazendo lá. E curso sobre manipulação cervical. Nossa, não lembro. Essa que eu estava entendia tudo ali naquele assunto ali. Mas é a primeira vez que eu ouvi um pouco falar da terapia manual. Porque chegando na faculdade, você tem só o básico ali inicialmente, né? Sim. E aí, nesse momento que eu comecei a saber um pouco que existia um mundo diferente, né? Um mundo que era possível do fisioterapeuta chegar com outras informações. E aí, no quarto ano de faculdade, né, no último ano de faculdade, na hora de terminar a faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Né? Então, a única chance que eu tinha, a única oportunidade que eu tinha é voltar para minha cidade natal para trabalhar com o SUS. Né, convênio, e era isso que tinha. E aí uma colega de faculdade, ela falou, tem um lugar aí que tá uma escola de terapia manual e postural que estão abrindo vaga para curso de aprimoramento, assim, um aprimoramento, você vai passar um ano lá, como se fosse uma residência, e daí você vai fazer a pós-graduação e vai fazer os atendimentos e aprender. Entre fazer o SUS, né, ali atender o SUS e aprender um pouco mais, é interessante, vamos lá. Daí escrevi, né? E naquela época tinha a primeira vez que eu ouvi falar de reunião, de entrevista online. Eu não tinha internet boa em casa. Eu tive que ir lá no meu amigo fazer uma entrevista, onde o Márcio foi me entrevistar, né? Márcio Moraes. O Márcio Moraes. E o Daniel Ribeiro disse que atrás da câmera dando risada da entrevista, né? Porque começaram só na palhaçada, né? Não era nada. E aí eu fiquei esse ano lá no aprimoramento acompanhando teus atendimentos, né? Em alguns momentos, viajando junto para ver como é que funcionava a microfisioterapia, como é que funcionava o atendimento
integral, né? Então foi muito interessante, foi muito importante para mim, para te acompanhar, e eu agradeço de coração sempre, né? Sempre menciono você como um mentor mesmo que me auxiliou no engatear nesse comecinho de profissão para ter todo esse conhecimento, né? Que pegar um pouquinho do conhecimento que você tem, né? Ali naquele momento, tanto nas viagens, tanto nos momentos de atendimento, para conseguir aprender um pouco mais. E me diz uma coisa, foi fácil começar o trabalho, né, quando você começou? Ah, não, né? Eu lembro que eu fui perguntar para os meus professores, Ivan, que eu queria ficar em Londrina, e aí eles só me falavam coisa ruim, né? Porque na década de 80, nós fomos da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, se não me engano, eu fui a sexta turma, porque o curso começou em 1979, eram de 3 anos, né? Full time, e só que depois passou a 4 anos. E depois eu lembro que a gente saiu e eles falaram, ó, só tem fisiatra aqui em Londrina, e aí não aconselho você ficar porque você não tem como sobreviver. E aí é a mesma coisa que cutucar, né? Falar com a vara curta. E aí foi onde a gente começou, ficamos, realmente comemos pão que o diabo amassou. Foi revolucionário. Nós fomos praticamente a primeira turma na época de ortopedia, tinha muita neuropediatria, que alguns professores nossos, por exemplo, a UEL inteira era composta por professores da PUC de Campinas e da Unimep de Piracicaba e da USP. E aí, realmente, a gente foi o primeiro da ortopedia desportiva em Londrina. Então, nós já quebramos o paradigma. Não foi nada fácil. A fisioterapia, ela não é fácil, né? Eu acho que é a única profissão da área da saúde que você tem certeza que você vai pagar uma faculdade ou fazer gratuito e tem retorno rápido e certo e melhor reconhecido é a medicina, né? O resto, vamos falar assim, ser realista no Brasil não tem jeito, né? Eu penso assim. Sim. E o que tu entende como que te permitiu uma oportunidade de você conhecer tantos cursos, te permitiu a oportunidade de trazer tantos cursos? Como é que foi esse início de formação de um instituto? O É, que tu acha que possibilitou tudo isso? é bem legal. Eu digo que eu devo isso aos meus pais já falecidos, né? E meu pai, ele foi fundador da Unesp, de Presidente Prudente, e ele era paulistano, professor de geografia, e eu lembro que um dia ele chegou em casa em 1976 e eu tinha 12 anos e ele falou assim, filho, vamos embora para a França, eu recebi um convite, eu sou o convidado da Sorbonne, eu falei, o que é Sorbonne? Quer dizer, uma das maiores universidades do mundo, e eu vou falar sobre a geografia do Brasil. Eu fui convidado, vou ficar 2 anos lá, e aí eu gostaria que vocês fossem. Eu dei um grito na mesa, falei, eu vou. E a minha irmã mais nova falou, não vou. Tanto que aí é para a tua área, né? Ela falou, não vou, ela pisou em Paris, na época não tinha nem Guarulhos, o aeroporto de Cumbica, nós saímos, imagina, pela Varig, com aqueles aviões menores e fomos sem escala para Paris, mas saindo de Congonhas. E também não tinha o Charles de Gaulle Étoile, e nós descemos em Orly. Enfim, a minha irmã pisou lá, ela foi totalmente contra a vontade dela, explodiu a tireoide dela, ela tinha 10 anos de idade. Tem tudo a ver com o que você ensina. E a partir daí eu aprendi essa língua, eu já falava um pouquinho de inglês, mas aí eu aprendi o francês e eu me machuquei, né, jogando basquete, e lá eu fui tratado. E aí eu falei, pô, eu quero voltar para o Brasil e fazer essa profissão maravilhosa, só trabalha com a mão, resultados espetaculares. E foi aí onde começou tudo, eu aprendi uma outra língua, fiquei lá quase 2 anos, e o que me permitiu depois voltar a fazer 4 anos de faculdade e chegar à conclusão que aquilo tudo que eu fui tratado na França eu não tinha visto ainda. Eu falei, tem alguma coisa errada. Como é que os dois cursos chamam fisioterapia e aí é tão diferente? Eu falei, eu vou voltar para lá. Aí a gente não tinha onde cair morto, né, na verdade, imagina. Aí o que eu fiz? Eu lembro que eu era fisioterapeuta da seleção brasileira de handebol feminino e tinha um mundial na Dinamarca. Aí eu fui chamado, tanto que a gente era muito bom na fisioterapia esportiva, e aí os médicos foram deixados de lado, nós fomos em 2 fisioterapeutas em 1989. E eu já tinha armado tudo para sair de lá e voltar para a França para poder continuar o meu legado como residente na reabilitação de joelho, tornozelo, etc. E foi isso que aconteceu.
Aí eu voltei para a França em 89, eu já estava casado, depois começamos todos os anos ficar lá 2, 3, 4, 5 meses e comecei a trazer para o Brasil, né? Quer dizer, levar para o Brasil. Na época que não tinha celular, só tinha o fax, então eu comecei a organizar encontros também na Europa, que eram chamados de Eurofísio. Então a gente passava por 7, 8 países que eu fiquei, Alemanha, Bélgica, Suíça e tal, e levava brasileiros para ficar nesses lugares. E aí trazia esses professores, levava esses professores para o Brasil para fazer curso. Nós que levamos a osteopatia para o Brasil e um monte de curso. Então foi mais ou menos assim. Eu lembro que eu batia lá no seu Manoli, que é o dono da editora Manoli, eu não tinha grana e eu falava, ó, tá aqui os meus livros, eu comecei a traduzir livros e assim começou tudo, essa minha vontade de livro, de mudar tudo, porque tudo aquilo que eu via lá fora não tinha no Brasil. Eu vinha lá fora, não tinha no Brasil. Então a gente realmente, desde a década de 80, queria mudar a cara da fisioterapia do Brasil. E essa é uma grande oportunidade, né, que só foi possível graças ao entendimento do francês mesmo naquele momento, né? Quando você pôde ter esse conhecimento, e aí você pôde ter o contato com essas pessoas. Eu falo que quando eu cheguei aí em Londrina, e só tinha professor que falava francês, professor que falava inglês e tudo mais, e agora, né, eu tinha uma formação de inglês, na época ali onde que eu era criança, minha tia, minha prima era dona de um colégio de inglês, então eu fiz o inglês, e aí quando eu cheguei ali era tudo francês, e agora? O que eu faço, né? E aí quando eu cheguei no aprimoramento eu comecei a fazer aulas de francês e espanhol, né? Isso também tu não sabia, porque eu comecei no sábado, então tinha a residência era segunda a sexta, daí no sábado de manhã eu acordava cedo, ia para aula de francês, era 2 horas, e daí do francês trocava para o espanhol. Pensa na bagunça do cérebro, né? Sair do francês para o espanhol logo em sequência ali, mas o que me possibilitou a conversar, por exemplo, Grosjean, Benigni, Corbel, Josi, né? Então e é interessante você ter um diálogo e ter um entendimento, né? E uma coisa interessante é ouvir as piadas e dar risada antes quando os professores contam, né? Geralmente tem que esperar a tradução para o pessoal dar risada nos cursos, mas ali quando a gente começa a ter esse entendimento, pode ler também, né? Agora o Google facilitou tudo a vida nossa, né? Porque o Google, ele traduz automaticamente ali os artigos e tudo mais, mas nem sempre, né? Quando você tem o paper mesmo do artigo, você tem que saber, né? Tem que ter esse conhecimento da outra língua. E isso é extremamente importante hoje em dia, né, Afonso? Nossa, hoje a tecnologia ajuda muito, mas naquela época era pauleira, né? Porque senão você não se comunicava, né? E, graças a Deus, os franceses são abertos e propiciaram a gente colocar tudo isso no Brasil, né? Então, os livros começaram a você ter esse interesse de promover livros, mas como uma tradução inicialmente. Depois você começou os teus. Na época, você como tradutor de livros, você ganha muito pouco. Você como autor também ganha muito pouco, mas eu lembro que para me ajudar financeiramente, eu traduzi, se vocês olharem lá no Krusen, Tratado de Reabilitação, né, Física, que é aquele desse tamanhão, acho que eu traduzi uns 3, 4 capítulos, depois eu que peguei os livros da Blandine Calais, Anatomia para Movimento 1 e 2, e fui lá e mostrei para o seu Manoli, eu traduzi o número 2, revisei o 2, depois o livro do Kerkur, enfim, foram vários livros que a gente traduziu e revisou. Aquele Mobilization of Nerve System, né, mobilização do sistema nervoso, do David Butler, nós revisamos, traduzimos, né, e atualizamos, enfim, isso faz a gente forçar a estudar um pouquinho, né, Ivan? Foi legal, foi muito legal. Com certeza. E a experiência de fazer os teus próprios livros, daí vieram depois desse período. Vieram em 88, eu comecei a escrever o primeiro livro, fiz terapia nas lesões do tornozelo, depois eu tive em 1990 o segundo, aí veio depois o terceiro em 94, 98, depois aí veio o quarto, e assim sucessivamente. Hoje eu estou no sexto livro. Aí a gente tem um aqui, ó. É isso mesmo, fisioterapia integrativa. Desculpe, esse é o último. Quer dizer, o último não, o penúltimo, nós já
Nós escrevemos um que, inclusive, já está à venda, vai ser em três, como é que fala? Três tipos como é que fala? De 50 páginas, que chama-se Ambiente e Saúde, Como Ter Saúde no Mundo Doente, Ambiente e Saúde. Nós colocamos o primeiro ontem, está à venda pela Kindle da Amazon, né? E-book, então nós preferimos agora, em vez de fazer papel, fazer vários e-books que custam bem baratinho para todo mundo ter acesso. Né? E facilita bastante. E Bastante. aí, você entrando nesse contexto de escrever, 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 quando que começou o contexto de artigos científicos? Porque quando eu cheguei na escola de terapia manual, se fazia aquela necessidade da pós-graduação de escrever artigos, Sim. já tinha revista, né? Já estava ali em publicação. Quando começou todo esse processo? Começou em 1998, quando a gente começou a organizar os cursos de terapia manual, como você citou, representado pela Unicesumar, né, Universidade de Maringá. Nós já chegamos a estar em quase 40 cidades e formamos, sei lá, 300 e poucas turmas pelo Brasil inteiro. E aí a gente precisava de monografia, precisava dar vazão naquelas monografias, né, que eu nunca gostei de monografia, porque é um cola-copia desgraçado, então eu sempre achei que tinha que fazer modelo de artigo. E aí nós montamos a revista, né? A revista ela foi validada em 2001, a revista Terapia Manual. E antes ela já estava, só que ela não estava indexada. E aí a gente fixou a Physio Magazine, que era mais clínica, tanto que a gente desativou ela, porque dá muito trabalho, né? E aí montamos a nossa, que hoje é B2, está passando para B1, né? Então começou nessa época que a gente ficava que nem louco, fazendo artigo para manter a revista, porque você sabe como autor, você nunca vai querer colocar uma revista quer dizer, o seu artigo numa revista que tem baixo fator de impacto. Então, as pessoas faziam o favor de fazer alguns artigos para nós e outros a gente teve que escrever para manter a revista viva, né? Perfeito. E onde que você começou a criar esse interesse? O interesse no busca de artigos? Porque você lê muitos artigos científicos também, né? Quando Sim. você começou a criar essa gana para buscar essas informações, estudar? Principalmente pelas dúvidas que eu sempre tive e tenho, né? Que nem hoje mesmo, fiquei discutindo com o farmacêutico até agora, antes da live, porque a gente tem resultados muito bons, mas à medida que você lê artigo, você consegue fazer vínculos, né? Então, por exemplo, eu concordo muito com aquilo que Einstein postula, que ele diz que as pessoas que estão preparadas são aquelas pessoas que, entre aspas, já leram, já estudaram, né? Essas estão mais preparadas. Aquelas que não fazem esse perfil, é muito difícil, né? Então, hoje, 84% da população de fisioterapeutas do Brasil são clínicos. Então, na época, eu já tinha feito essa sondagem, eu verifiquei que não tem como você fazer uma boa clínica se você não estudar, né? Porque senão você vai acabar uma hora, vai ficar tudo muito repetitivo, muito mecânico, sem lógica, né? Então foi onde eu comecei a fazer, é fácil ler artigo, mas escrever artigo e fazer pesquisa é muito difícil. Aí nós começamos a fazer bastante artigo clínico, né? Então isso deu um prazer muito grande, né? Para a gente começar. E algumas informações ali tuas que os primeiros artigos foram muito baseados na eletroterapia, né? Vinha da eletroterapia, terapia manual e agora mais voltado para foto, né? Para fotobiomodulação. Sim. A fotobiomodulação começou no meu primeiro doutorado, mas no segundo, o meu orientador pediu para que a mãe dele estava com Alzheimer e ele falou, Afonso, tá cheio de artigo aqui, eu quero que você faça uma revisão e vamos fazer alguma coisa nesse teu doutorado que impacte a humanidade. Eu falei, esse cara é louco, cheirou cola, fumou maconha desgramado, não sei. Mas ele tinha razão, é o Renato Amaro Zangaro. Eu agradeço muito ele é engenheiro e físico. E aí nós começamos a ver que a luz vermelha, saíam algumas pesquisas da Margaret Nasser aqui da Califórnia, e que ela estava colocando capacetes nos soldados que voltavam do Afeganistão e do Iraque, e aí para preservar o cérebro ela colocava, e aí tiraram fotos saindo daqueles helicópteros do avião com o capacete. Foi onde eu comecei a estudar a fotobiomodulação do cérebro, que culminou então nesse outro livro aqui com o pessoal de Harvard, né?
e que é o que me trouxe aqui e me deu praticamente 2 classificações do Green Card aqui nos Estados Unidos. Né? E aqui eles valorizam muito, Ivan. Outro dia eu estava tomando café da tarde, esperando a minha filha mais velha na faculdade, que é em uma outra cidade aqui, e o cara era dentista e ele virou e falou assim, e você, o que você faz? Estava numa mesa colado antes do Covid. Eu falei, eu sou fisioterapeuta, né, tal, e aí trocamos cartão. Eu falei, que legal, quero ver, porque dentista é caro aqui, eu preciso de ter outras soluções. E aí ele olhou assim e falou, nossa, você é PhD? Então você fala aqui que você tem um PhD aqui, os caras, eles falam amém, porque é muito difícil ter um PhD. E coitado desse monte de doutores aí no Brasil que não são valorizados, né? Então aqui você, para chegar no PhD, primeiro para você ter faculdade aqui, você tem que ser muito bom e ter muita grana, porque é caro, muito dispendioso e difícil, né, Ivan? Perfeito. E também, nesse meio percurso, começou a se trabalhar um pouco mais sobre os artigos científicos baseados nas técnicas integrativas, né? Então, começou a surgir cada vez mais, tanto ali na minha terrinha ali de faculdade, em Guarapuava, que foi feito aquele processo com ratos e verificação do sistema imune, né? Utilizando o toque sutil. Foi mais o toque sutil? Foi microfisioterapia? Como que foi aquele artigo? Na época, você conhece o Ivo, né? O Ivo foi meu aluno, depois ele foi teu professor, e obviamente, como todo cientista, todos São Tomés, né? Eu também era assim. E aí ele falou assim, cara, quero saber, eu vou chamar esse tal desse Grosjean aí, esse bruxo desgramado aí, e eu vou fazer um modelo que só eu sei, vai ser duplo cego, randomizado. E aí ele fez, aí o Grosjean já tinha estudado a anatomia do rato e tal, e ele falou, eu não quero que você faça, eu quero que o Grosjean faça. O Grosjean foi, na hora que ele chegava e ia fazendo e datava certinho, isso aqui foi uma lesão química. O Ivo olhava e falava, como esse cara sabe? E bom, enfim, e aí depois o resultado foi espetacular, né? Regularizando TH1, TH2 com toque sutil com a microfisioterapia, né? E aí, obviamente, em rato você não tem que discutir, né? É pré-clínico e aí você não tem o componente, vamos falar assim, do ser humano, do viés emocional, do placebo, né? Então aí foi indiscutível, publicamos numa revista legal, e aí começaram várias outras publicações que nós estamos fazendo agora junto com o Daniel lá da Unisul, né, de Santa Catarina. E o interessante é que cada vez mais essas pessoas São Tomés estão buscando conhecer, né? Buscando conhecer um pouco mais, fazer o curso, porque eu sempre falo, antes de eu falar mal de qualquer pessoa ou curso, eu vou conhecer, né? Então, eu vou lá conhecer esse curso para ver se funciona, vou testar na prática, para ver se isso está rolando, se é realmente eficiente ou não. Porque às vezes tem muita gente que fala mal sem saber, né? Sem buscar, né? É muito triste isso, né, Ivan? Porque eu sempre falo que a gente não deve criticar nenhuma técnica e a gente também não deve criticar se você não experimentou, né? Porque eu acho muito difícil. É fácil você criticar qualquer coisa e você falar mal, né? Quando eu falo mal da micro, não é a micro, todo toque sutil. Em 2014, pessoal, foi criado uma associação internacional de toque afetivo, né? E o toque afetivo começou com uma paciente, né, com seringomiyelia e que tinha uma doença neurológica, então grave, e que teve perda sensitiva. Depois começou um outro neurologista a estudar, por exemplo, uma outra patologia neurodegenerativa, onde essas pessoas passavam a mão, às vezes com pincéis em cima da pele, e fazendo ressonância nuclear funcional magnética, viram que a pessoa tinha alguma sensação. E a gente sabe hoje que fibras A, delta e fibra C, que são 5 tipos, elas são responsáveis pelo toque sutil. E isso não é uma exclusividade da micro. Então, quando a gente fala isso, é perigoso, porque o toque sutil tem na osteopatia, tem na terapia manual, tem na Chantala, tem na DR, modulação, tem na prática neurosensorial e tem na micro. Agora, o resultado que a gente tem, nós não estamos aqui discutindo técnica, nós estamos discutindo uma evolução de nós, fisioterapeutas, sermos responsáveis por um toque sutil e termos resultados extraordinários. A gente deveria se orgulhar, mas as pessoas realmente, por ignorância total, né? E o que mais me chama a atenção é que são pessoas que não têm título, que nunca escreveram artigos. Alguns são ainda pior, porque fizeram doutorado e criticam
outros colegas da própria fisioterapia. Eu acho isso um absurdo. Nós estamos numa fase de mudança de paradigma, né? Olha só o que nós estamos vivendo, o Covid. Você não sabe se nem amanhã você vai estar aqui. Então significa, nós temos que nos unir e não acabar com o que o outro está fazendo, né? Eu lembro que um dia, um pastor, quando eu estava na igreja, ele falou, é você entrar com seu vestido branco, né, com a sua calça branca, numa festa, e você começar a receber um monte de pedaço de lama. Você é sujo pelas críticas dos outros, né? Isso a gente não deve fazer, né? Então eu fico chateado, mas ao mesmo tempo é compreensível, porque é mais fácil ignorar aquilo que você não sabe e criticar do que procurar saber. Então, fazer o quê? Sim. Né? E aí, uma coisa que eu aprendi bastante ali, convivendo na escola de terapia manual, é essa comunhão, né? Quantas pessoas boas que eu conheci ali e que a gente tem amizade até hoje, né? Quantas pessoas a gente conversa, manda mensagem, dialoga, e esse era um ambiente, um clima legal lá, porque eram pessoas de bem, que estavam todas em busca de uma evolução tanto profissional, quanto uma evolução como seres humanos, porque quando a gente vai fazer um curso como esses, né, seja a microfisioterapia, as leis biológicas, dermoneuro, todo o processo que tem ali dentro do instituto, eu falo também da psiconeuroimunologia, né, que eu ainda vou cobrar lá, porque o Xavi veio para o Brasil, já mandei uma mensagem lá no Instagram dele, lá, volta para o Brasil, Xavi, para que a gente possa estudar com ele. Todos esses conhecimentos é para nossa evolução como terapeutas primeiros, para depois ajudar o paciente, né? Quanto que a gente cresceu, a Denise está aí, batendo palma, né? Então, quanto que a gente cresceu como seres humanos, e a gente tem que agradecer muito a você, que todo ano a gente estava lá, batendo cartão no Instituto, né, ou se é eu ou é a Denise, vai um, depois vai o outro, ou vai nós dois juntos, mas sempre para buscar um crescimento pessoal, e nós hoje, como seres humanos, como casal, a gente evoluiu muito aprendendo com essas técnicas, né? Então a gente só tem a agradecer todo esse conhecimento que a gente traz. Eu que agradeço, né, porque é muito importante a gente poder ter discípulos para difundir, né? Inclusive agora, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fiquei um tempo. Você, como profissional da saúde que está me escutando, por exemplo, você pode fazer curso de 2 anos e meio, além da fisioterapia, e você tem um título, por exemplo, no Canadá, online, né? É difícil, não é fácil. Não vou falar que é fácil, senão vocês vão falar mentiroso. E aí você pode fazer o curso de naturopatia. Então, mas são 2 anos e meio, são 1.400 horas. E aqui a gente fez o curso de medicina funcional, que nutricionista pode fazer. O fisioterapeuta não muito, porque aqui o fisioterapeuta americano é muito quadradinho, né, dentro da ortopedia desportiva. Mas você fica impressionado, Ivan, com como é que a medicina, entre aspas, alternativa, ela despontou. Aqui nos Estados Unidos se gasta mais dinheiro em recursos de medicina alternativa do que com a medicina clássica, porque as pessoas estão cansadas, né? Eles chamam aqui, né, os efeitos colaterais da medicação, eles são devastadores. É a terceira causa de morte depois de câncer e cardiopatias aqui nos Estados Unidos é efeito colateral de medicação. Então nós vamos falar assim, a medicina verdadeira é a medicina lá dos chineses, de milhares de anos. Aquela medicina que é antiga, só que aí, hoje, pelos lobbies comerciais, a medicina clássica é considerada a medicina, vamos falar assim, mais forte, mas não é a mais precisa, a mais antiga é lá. Hoje mesmo, eu vou postar daqui a pouco no Instagram, um professor de medicina daqui, que estava curando 100 pacientes de Covid, e aí aqui a medicina falou para ele, você tem que parar de usar, mas ele só está usando coisa natural. Entendeu? Caramba. Então, a coisa não é brincadeira, você é criticado e você é apedrejado. Então, nós que fomos fazendo, que nem você hoje, nas leis biológicas, Hammer, etc., quer dizer, todo mundo que sai um pouquinho fora da caixa leva pedrada. Mas aquele meu discurso que ninguém, né, atira pedra em árvore que não dá fruto, então nós temos que estar firme que nós vamos levar pedrada mesmo, né? Mas fazer o quê? Né? Faz parte. Sim, e é importante esse contexto de nós estarmos unidos também, né, como profissionais, para a gente estar interagindo, conversando, fazermos uma grande comunidade, né, de pessoas
unidas. Por isso que foi a primeira intenção de fazer o Congresso Sim, das Leis Biológicas, para que a gente pudesse ter um ambiente de pessoas reunidas pensando da mesma forma. Tanto sim. é que em Foz, lá, o Rodolfo, foi um monte de galera lá, e o Claudinho, o Adalto, Adailton, e entre outros, né, a gente conseguiu encontrar um ambiente assim que a gente pudesse conversar. O Carlos, muita gente fera que veio do Instituto, né? Que Sim, sim. saiu da escola ali e que a gente pode se reunir, que pode conversar e falar a mesma língua, né? Porque às vezes a gente se encontra com outras pessoas que não falam a mesma língua e parece que a gente tá meio perdido, né? A gente se sente É, meio excluído. tanto que hoje, inclusive, eu estou agendando uma paciente e ela me falou, aquilo que você me falou na consulta me faz sentido, né? Então, porque quando você fala em leis biológicas, a gente atende tudo junto, tudo misturado, né? Aquilo que eu aprendi com o Corbel, com a Josi, e o que a gente faz na micro, etc. Então, a pessoa fala assim, nossa, mas isso faz sentido para a minha vida. E aquilo que faz sentido, existe uma lei do encadeamento, que é uma lei física, que obviamente existe uma maior chance de uma autocura. Não estamos fazendo nada. Então, aquele exemplo que eu dou do metrônomo, né, que todo mundo tá. Você solta 100 metrônomos, eles batem irregular, anarquicamente. Mas depois de um tempo, sem você fazer nada, como quando você vai no antigo relojoeiro, todos os relógios de corda estão batendo irregular. Depois de um tempo, todos batem em cadência. E nós vivemos seres vivos, todos em frequência, e nós vivemos em sintonia. Então, quando você criou esse grupo, quando você criou esse evento, na verdade, a gente criou uma sincronicidade e ela realmente ela é intransponível, né? Então, é muito legal. Eu acho isso, parabéns pela tua perseverança, desde a época da sua residência lá e depois você continuou, porque na verdade eu dou aula para milhares de alunos, são 3.000 alunos novos por ano, mas são poucos aqueles que se despontam, né? E eu fico preocupado, porque o despontar não vai só da vontade, mas vai de uma resiliência, né, de uma força de vontade e assim um foco, né, grande, né, Ivan? Com certeza. E se a gente fica parado, né? Não é meio meu perfil, né? Então, eu Não, acabei. Tanto é que quando eu saí do aprimoramento, acabou o aprimoramento. Você lembra que vocês me contrataram, né, para trabalhar na sim, escola naquela época? Fiquei para os cursos. por um tempo ali. Só que não adianta, né? O ar de terapeuta não desliga, né? Então, naquela época eu era divulgador dos cursos da escola e ficava viajando para divulgar nas universidades, mas não colocar a mão no paciente dava aquela coceira na mão, né? Aquela falta do contato, de poder ajudar as pessoas, de poder auxiliar. Tanto é que acabei saindo para poder colocar em prática tudo que eu aprendi lá dentro, né, do Instituto. Foi sensacional, foi muitos anos ali de experiências. E vamos falar, como é que surgiu essa conversa com o Daniel? Como é que foi esse início ali? O Daniel, bom, primeiro foi nosso aluno também, depois a gente estava aqui em Las Vegas, num congresso, e aí ele continuou sempre me chamando para fazer pesquisa junto, e a gente trocava figurinha, inclusive com o Chico, que é meu sócio aqui, que ele que apresentou. E aí aqui em Las Vegas ele chegou e falou assim, Afonso, cara, tem que parar esse negócio. Eu sei que eu sou um cara de ponta de ciência, eu faço só ciência, tanto que depois ele começou a fazer o curso de dermoneuro, depois ele começou a levar o lesando, depois ele fez a PNS, depois ele fez a micro, e aí ele ficou encantado. Tanto que quando você foi lá e você atendeu ele, falou umas coisas lá embaixo, que ele chegou a arrepiar o que estava acontecendo com o filho dele lá em cima, esse cara falou assim, essa aí é a minha confirmação de que eu realmente não sei nada de clínica. E hoje ele está clinicando toda quinta-feira, ele está encantado. Então ele começou a ver resultados associando a clínica, que ela é rica, e aí ele viu que ele poderia contribuir para nós, tanto que o Instituto Salgado tem uma contribuição, né, para que ele faça pesquisas junto com a gente. E ele ficou muito entusiasmado. E aí, cada vez que ele se relacionava, igual você teve esse prazer de conhecer todos os professores, tal, ele ficou cada vez, desculpa falar, com mais tesão, e aí ele foi para cima. E aí ele falou, Afonso, vamos criar como é que chama? Um contrato para que a gente possa
você orientar junto com os outros professores e aqueles que já são alunos do Instituto poder eliminar algumas matérias. Vamos criar, então, uma linha de pesquisa em cima dessa parte complementar integrativa, porque ele já está fazendo um monte de pesquisa assim. E aí surgiu a ideia, então, de fazermos um contrato com ele para a gente, então, ter um desconto para os alunos do Instituto Salgado em relação ao estrito sensu, que é o mestrado e o doutorado da Unisul, né, que é a universidade lá de Palhoça, em Santa Catarina, né, Florianópolis. Né? Então, para quem aí trabalha com terapias integrativas, trabalha com a microfisioterapia, que estuda, busca, chegou a hora de a gente também fazer e mostrar que dá resultado. Não adianta a gente só esperar de mão beijada que as outras pessoas façam por nós. Então, se a gente fica aí reclamando, porque não tem artigo científico, meus pacientes pedem, mas não tem artigo científico. E o que tu tá fazendo para fazer com que isso mude? Né? Qual é a ação que você está tendo para isso? Então, chegou a hora. Então, o Instituto Salgado, junto com a Unisul, está promovendo, então, esse mestrado com vagas para profissionais que trabalham com a microfisioterapia, para quem está buscando aí mais esse entendimento da PNS, técnicas integrativas, para que a gente possa fazer pesquisa e pesquisa de qualidade, porque lá, pelo que eu vi, nossa, eu assisti umas aulas lá que eu fiquei de boca aberta, né? Lá o bicho pega. O nível do pessoal. Que coisa boa. Então, com várias possibilidades de pesquisas de diferentes áreas, tem alunos lá que eu conheci do Instituto também que estão fazendo sobre fotoneuromodulação no cérebro também, pesquisa. Então, muitas áreas de pesquisa. A Miriam e a Carla fizeram uma pesquisa de fibromialgia, né, também lá, para buscar na microfisioterapia, com pacientes atendendo a micro e pacientes placebos, né, com paciente placebo buscando esse entendimento. E aí surge agora a oportunidade para quem quiser. Então, quem está a fim de buscar, estudar, fazer o mestrado e fazer pesquisa na área, então, buscando, às vezes, o entendimento da micro, você quer fazer com uma área ou outra, pensa aí o que você quer fazer e me envia no perfil ali, dentro do meu direct, me pede que eu passo o contato do coordenador, que é o Daniel, para que você fale diretamente com ele, ele explique para você como é que vai funcionar o mestrado. Sabe? Com valor especial aí que o Instituto Salgado está auxiliando para que possa reduzir. E o Daniel falou assim, eu não sei como as pessoas não vão querer fazer isso, porque é o valor mais barato do Brasil. Aí o Instituto Salgado já deu uma ajudada grande aí para que as pessoas possam entrar dentro do mestrado e poder fazer um mestrado de qualidade, né, Afonso? Sim, porque lá, pessoal, os laboratórios são incríveis. Tanto que vocês já estão ouvindo do Ivan. Quando vocês chegarem lá, vocês vão falar para mim e para o Ivan depois. Parece que você não está no Brasil. O campus, o restaurante, as salas de aula, pessoal, é uma coisa fora de série. Esse cara é um visionário, né? E a Unisul agora, inclusive, foi comprada por um outro grupo mais forte ainda. E, obviamente, o pessoal está perguntando se é no Brasil inteiro. Vocês têm que lembrar que esse é um formato diferenciado. Você vai ter condições muito grandes de fazer o teu trabalho lá, assistindo aulas blocadas, isso nunca existiu, isso foi uma sugestão nossa, né? Porque senão a gente fica perdendo aí 4 anos aí, indo e voltando, né? Full time, ninguém tem hoje essa disponibilidade. Então, aproveitem isso aí, por exemplo, se você pegar firme em 2 anos, 2 anos e meio, você termina o seu mestrado e vai sair com o título, né, em saúde e neurociências. E vocês vão ver a qualidade das aulas. Inclusive a professora Francine, a outra professora, Ana Paula, quer dizer, que ela, no caso, é farmacêutica, vocês vão ver o nível da qualidade dos professores e da qualidade das pesquisas. Tanto que você, entrando lá, você já, no mínimo, já vai ter uns 2 artigos que você é obrigado a sair, né, com o seu nome em primeiro lugar, como primeiro autor, e vocês vão ver que vocês vão ter prazer em iniciar a pesquisa, e vocês vão fazendo clínica depois, paralelamente, né, Ivan? E de nada adianta a gente ficar aí só esperando, vem a mim, né, e não fazer nada. Então,
quem está afim, vamos lá, eu vou estar lá, a Francine é minha orientadora, né? Então ela vai me orientar com relação ao meu estudo e vamos pesquisar cada vez mais para trazer mesmo para o Brasil e trazer para todos que querem conhecer um pouco mais, seja das leis biológicas, seja da microfisioterapia. Meu trabalho vai envolver as duas técnicas, né, as duas informações, a microfisioterapia e as leis biológicas, para a gente mostrar que isso funciona. Na clínica a gente já sabe que funciona. Muito. A gente já está fazendo aí há 13 anos isso. Eu estou fazendo há 13 anos, né? Você já há mais 15, 16 anos, né, Afonso? Sim. A micro. E a gente já sabe que funciona. Só que vamos colocar aí e mostrar que realmente dá resultado. Que não adianta a gente reclamar assim, mas só tem isso de artigo? Porque me manda artigo que eu não sei onde é que tem. Mas então, vamos lá, né? Vamos trabalhar junto para fazer crescer aí o nome da microfisioterapia, o nome das leis biológicas, para que mais e mais pessoas possam conhecer isso e verificar esse resultado. Quem aí está afim, ergue a mão aí, depois me manda no direct que você quer saber um pouco mais, tu quer o contato do Daniel, que eu vou mandar o telefone particular dele, que ele vai entrar em contato contigo e você vai conseguir, então, saber todas as informações, o que você precisa, como que vai funcionar. Então, é lá em Florianópolis, né? Então, melhor de tudo, né? Ainda mais você vai poder aproveitar uma praia de vez em quando, quem sabe. Com a família, né, amor? Levar a família, as filhas, com a praia. Então, vai lá, clica depois ali, Vanderline Bonaldo, me segue e vai no direct e pergunta para mim ali com quem que eu posso falar, então, para o mestrado. E também aproveita, quem não segue aí o Afonso, segue o Afonso Salgado para que você possa saber mais informações. O Afonso está sempre mandando dicas novas, informações novas, todo o conhecimento. Ó, a Denise falou, claro, que ela vai junto, ó. Eu fui tentando dar uma forçadinha ali para ver se ela fazia o mestrado e uma pesquisa na PNS, mas acho que os dois juntos aí já ficou meio pesado, né? Para deixar as meninas em casa. Tu sabe como que é isso, né, Afonso? Eu lembro que quando a Nilma, eu estava fazendo meu primeiro doutorado, a Nilma estava fazendo o mestrado. E nós tínhamos filhos pequenos, era muito caro, e a gente de Londrina para São José dos Campos eram quase 900 mil quilômetros. E a gente tinha que sair de carro, às vezes atendia até umas 6, 7 horas da noite, chegava lá 2 horas da manhã para começar a aula 8 horas da manhã. E assim foi, né? A gente tem que se sacrificar para ter e ser alguém na vida, né? Então eu falo para todos vocês, não percam essa oportunidade, porque minha avó falava, cavalo arriado só passa uma vez, né? Eu não sei quanto tempo que nós vamos suportar, né, esse tipo de mestrado, esse tipo de doutorado, e inclusive usando aquilo que a gente trabalha em clínica, que é o mais gostoso. Quando eu fiz o meu mestrado, pessoal, eu fiz em cirurgia experimental, por não ser médico, eu fiz na medicina, e, eu fiquei lá fazendo um monte de coisa que ainda bem que o meu orientador deixou para usar na clínica, tá? Então, façam esse esforço e vocês vão ser recompensados. Até porque o Daniel, a Fran, né, e as outros professores orientadores são pessoas muito acessíveis, sabe, Ivan? Você sabe. E hoje é mais difícil você ter orientador. O que mais vocês vão encontrar por aí são chamados desorientadores. São aqueles caras que acabam com você, que aconteceu comigo no meu mestrado, tá, pessoal? Então, eu lembro que foi muito difícil, eu quase desisti. Então, você não pode achar um concorrente, uma pessoa que vai contra você. Você tem que somar, tá bom? Então, aproveitem, falem com o Ivan e depois falem com o professor Daniel. Obrigado, Afonso, por participar aqui, estar comigo aí dentro dessa live, o pessoal conhecer um pouco mais sobre você. No Esquenta, então, para a Leis Biológica Experience, para quem quiser, então, saber mais da Leis Biológica Experience, tem um site que é www.leisbiologicas.com e lá vai ficar essa live para você assistir depois, você vai receber por e-mail e tem já algumas outras lives e algumas palestras dos anos anteriores que você vai poder assistir lá dentro também, tá? Então aproveita, se cadastra lá que você recebe esse conteúdo e obrigado por participar mais um ano da Leis Biológica Experience, estar presente aí com a gente e trocar em figurinhas, né? Trocar essas novas informações que você tem aí, um privilégio aí de receber conteúdo aí de primeira mão.
Obrigado você, né, pela sua audácia, pela sua dedicação, né, e pelo teu foco de querer mudar, né? E é isso aí, nossa senhora, eu fico muito orgulhoso, Ivan. Orgulhoso de você, da Denise, né? Quer dizer, um casal como eu e a Nimo, né? Um casal 20 aí. Casal da fisioterapia, né? Seguindo em frente. E eu falo que quando eu saí da faculdade, a minha professora falou assim: já vamos fazer o estágio atendendo 2 pacientes por horário, porque a hora que você sair da faculdade, tu vai fazer isso mesmo. Então já vai aprender aqui, que você sabe que tu vai sair, vai ganhar um salário mínimo ali, atendendo pelo SUS, e era essa a minha visão. E somente quando eu entrei ali na pós-graduação, que um doido lá foi falar assim: não, o fisioterapeuta pode ganhar 30 mil por mês. Como assim? Pode ganhar 30 mil por mês ali naquele momento? E era o Maurício falando. E aí eu comecei a ouvir cada um de vocês falando que não, é possível, é possível, é possível. E a gente só sabe que é possível depois de ver. Sim, com certeza. Se eu não vejo, eu não consigo crescer. E eu agradeço você por me permitir ver tantas coisas que me possibilitaram ver um mundo novo, de infinitas possibilidades, que agora não consigo mais fechar, né? Então é só abrindo e só crescendo. Obrigado de coração, obrigado a todos que estiveram presentes aí, um grande abraço e uma ótima noite a todos. Obrigado. Tchau. Tchau.